Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa, aula 36. Que bom estar aqui novamente. Assista a aula com bastante atenção para você aprender a matéria, aprender o conteúdo. Texto, reconto. Vamos lá. Texto e compreensão e, no final, uma produção de texto sobre o reconto, que vocês vão entender direitinho até o final da aula. Vamos navegar na leitura e prepare-se para participar de uma leitura diferente. Por que será que ela é diferente? Vamos descobrir? Errando histórias. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Amarelo. Não, vermelho. Ah, é mesmo, Chapeuzinho Vermelho. Sua mãe a chamou e lhe disse: ouça, Chapeuzinho Verde. Não, vermelho. Ah, é mesmo, vermelho. Vá até a casa da tia Diomira para levar-lhe essa casca de batata. Não, vá até a casa da vovó para levar-lhe esse bolinho. Está bem. A menina andou pela floresta e encontrou uma girafa. Está certo. E Chapeuzinho Preto responde: era Chapeuzinho Vermelho, vermelho, vermelho. Que confusão! Encontrou um lobo, não uma girafa. E o lobo lhe perguntou: quanto é 6 vezes 8? De jeito nenhum. O lobo lhe perguntou: aonde vai? Está certo. E Chapeuzinho Preto responde: era Chapeuzinho Vermelho, vermelho, vermelho. E responde: vou ao mercado comprar molho de tomate. Nem sonhando. Vou à casa da vovó que está doente, mas esqueci o caminho. É isso mesmo. E o cavalo disse: claro. E ele disse: tome um bonde número 75, desça na praça principal, vire à direita, encontrará 3 degraus e uma moeda no chão. Esqueça os 3 degraus, apanhe o dinheiro e compre um chiclete. Vovô, você não sabe mesmo contar histórias. Erra todas, mas vou comprar o chiclete assim mesmo. Está bem, tome o dinheiro. E o avô voltou a ler o jornal. É um texto de Gianni Rodari. Que texto legal, né? O vovô quer contar a história, mas se embaralha toda aí e a menina acaba ficando nervosa porque ele troca a cor do chapeuzinho vermelho. Por que a menina fica indignada todas as vezes que o avô conta um trecho da história? Por que ela ficou brava? Teve uma hora que ela ficou até nervosa. Foi porque ele conta tudo errado. No texto, os adjetivos amarelo, preto e verde se referem a qual personagem? Qual é a importância desses adjetivos para a história? Então, esses adjetivos se referem a Chapeuzinho Vermelho. E qual a importância desses adjetivos para a história? Que eles mudam a cor da verdadeira personagem, né? Que é vermelho, ele fala amarelo, fala preto, fala verde e acaba modificando a cor original de Chapeuzinho Vermelho. Na história contada pelo avô, há elementos que se distanciam do conto original. Quais são eles? Então vamos ver alguns aqui. Chapeuzinho amarelo, mas também teve Chapeuzinho preto, Chapeuzinho verde. Casa da tia, a mamãe não manda ela para a casa da tia, pede para ela ir na casa da vovó.
Casca de batata, é casca de batata que a mamãe pede para Chapeuzinho Vermelho levar? Não. Bolinho, né? Tem versão que fala doces e bolinhos. Encontrou uma girafa. No conto original, Chapeuzinho Vermelho encontra uma girafa? Não, ela encontra o lobo, né? Então, são elementos que o vovô coloca por conta dele. Se a menina conhece bem a história de Chapeuzinho Vermelho, por que será que ela quer tanto que o avô a conte? Você tem uma história que você gosta muito, que você está sempre lendo ou pedindo alguém para contar? É o caso da menina. Ela gosta muito dessa história de Chapeuzinho Vermelho, porque senão também ela não iria pedir para o vô contar e nem teria insistido tanto, né? Para que a história saísse como ela é, mas não deu certo. Releia esta frase da menina. Vovô, você não sabe mesmo contar histórias. Erra todas, mas vou comprar o chiclete a si mesmo. Como essa fala está relacionada ao título da história? Se lembra do título da história, que é Errando Histórias? Qual a relação da frase com o título da história, gente? O título fala de errar história. E é exatamente o que acontece com a contação do vovô, que erra a história toda. O modo como o avô conta a história facilitaria ou dificultaria o entendimento por parte de um ouvinte que não a conhecesse. Se uma pessoa que nunca ouviu essa história, que não tem conhecimento dela, escutar a versão do vovô, o que você acha que iria acontecer? Bom, de todo jeito, dificultaria, porque a pessoa irá ficar sem compreender muita coisa, porque o vovô, ele embolou muito ao contar a história. Mas uma pessoa que realmente nunca ouviu contar nada sobre Chapeuzinho Vermelho, talvez também não iria fazer diferença nenhuma ele entender a história que o vovô contou, né? Então, tem duas questões aí. Mas, na minha opinião, eu acredito que sim, ficaria bem confuso entender o que o vovô estava falando. Você considera importante o ato de contar histórias? Já contou uma história a alguém? Se sim, que tipo de história você contou? E você já respondeu essa questão aí? Bom, dando asas à produção de texto, que delícia! É uma das aulas mais gostosas que tem de se vivenciar dentro de sala de aula com todos os estudantes. É um momento de construção, é um momento de descoberta, de criatividade, é um momento muito gostoso. E nesse caso, que é o reconto, que é uma versão de conto de encantamento, nós vamos entender como fazer essa produção ao final da aula. E esse conto de encantamento, o que seria isso? É um conto popular caracterizado pelo elemento sobrenatural ou fantástico, em que intervêm seres fabulosos, animais antropomórficos, objetos mágicos e etc. E como vimos em geral, os contos de encantamento têm uma versão tradicional, conhecida pela maioria das pessoas, mas também há versões dessas histórias que são escritas de acordo com a criatividade de quem as reconta. Então, Errando Histórias é um texto que é um reconto que se transformou num conto de encantamento. Encantou mesmo, né? Então vamos lá. O que vou produzir? Você vai criar uma nova versão de um conto tradicional. Para isso,
Escolha um conto conhecido e conte novamente a história, fazendo modificações conforme a sua criatividade, conforme aquilo que vai vindo à sua mente. Então, vamos a algumas orientações para que essa produção, ao final dela, esteja filé toda. Vamos lá. Primeiro, algumas das possibilidades de modificação de um conto de encantamento são mudar o início, o meio ou o final do conto. Inserir na história elementos atuais. Possibilitar que personagens de diferentes contos se encontrem na nova história. Então é isso, você pode modificar o início, o meio, o fim. Nas questões dos elementos atuais, por exemplo, se você for fazer um reconto da história dos 3 porquinhos, lá não existia, por exemplo, internet, celular, mas você pode estar acrescentando esses elementos à sua história, ao seu reconto. E pode possibilitar também o encontro de outros personagens de outros contos. Né? Os 3 porquinhos com Cinderela, os 3 porquinhos com a Branca de Neve e assim por diante. É aquilo que falou anteriormente, dê asas à sua imaginação. Ao fazer modificações no conto, tomem cuidado para não se perder ao estabelecer a sequência dos fatos. Isso é muito importante. Você precisa ter um objetivo claro, saber aonde quer chegar com a narrativa. Você vai fazer um reconto, você vai deixar a sua imaginação florir, porém você vai ter que ter coerência na sua escrita. Né? Vai ter que ter uma sequência nos fatos para a leitura não ficar incoerente e incompreensível. Escolha um conto tradicional que seja conhecido por muitas pessoas. Você vai facilitar também o seu reconto. Você recontando uma história que já conhece. Decida que parte do conto será mudada. Porém, mantenha elementos do conto tradicional para que o leitor identifique de qual história trata o reconto. Você não vai de tudo modificar. Do início ao fim, você vai fazer modificações em alguns elementos. Verifique qual será o rumo da história depois de feita a mudança. Planeje antecipadamente a sequência de fatos, definindo assim como serão o conflito, a solução e o desfecho da história. Então, a sua história tem um princípio, um meio e um fim coerente, de modo que o leitor vai começar a ler e vai terminar compreendendo o que você recontou aí nesse conto. Observe a ortografia e procure tirar dúvidas sobre a maneira de escrever as palavras. É bacana demais você fazer uma produção de texto com um dicionário ao seu alcance. Para você olhar como se escreve a palavra que, por um acaso, você tenha dúvidas, né? Principalmente se for um dígrafo, né? É com X ou é com CH? É só com L ou é com LH? Né? É um S ou 2 S's? Então, assim, as dúvidas surgem sim, tá? E não se espante com elas. E é com elas que a gente aprende. Que a gente vai estudar, vai procurar tirar essas dúvidas e aprender a maneira correta de estar escrevendo. Depois você vai avaliar a sua reescrita. De que forma? Primeiro, o reconto apresenta um conflito, uma solução e um desfecho condizentes com as situações vividas pelas personagens? O seu texto teve início, meio e fim com coerência? Se você leu, você conseguiu compreender tudo numa sequência bacana? Aí você vai marcar sim ou não. Se por um acaso você marcou não, é porque você vai ver que está faltando algo. Então, volte, leia novamente e faça as correções. Lembrando que você é capaz disso, tá? A nova versão mantém elementos do conto tradicional.
permitindo ao leitor que identifique a qual história se refere. O seu reconto, na sua versão, manteve os elementos do conto original? Sim ou não? Se por um acaso você responder que não, você vai ter que voltar no texto e fazer essas observações, porque o reconto, você deixa ainda elementos do conto tradicional, você não tira ele todo, você não modifica ele todo, porque senão não é um reconto, né? Terceira, as palavras estão escritas corretamente? Sim ou não? O texto está de fácil compreensão? Sim ou não? Gente, isso é uma autoavaliação, onde depois que você fizer a sua produção, que você escreveu o seu reconto dentro do texto, né, do conto que você escolheu para poder estar fazendo esse reconto, você vai voltar, vai ler pausadamente, com atenção e ver se está tudo ok. Então, essas 4 questões vão te dar um norte, vão te dar uma direção ao final de tudo isso. Né? Se você mesmo pode fazer essa avaliação, né? Nós chamamos de autoavaliação. Você também pode pedir a sua mãe para ler, por exemplo, seu professor, para ver se você está no caminho correto. E eu aposto que sim. Vocês têm um potencial gigantesco. Basta colocar em prática. Não tenha medo de arriscar. Jamais. Tá bom? Você é capaz. Uma mente saudável não é reflexo de uma vida sem desafios. Saiba como atitudes simples podem ajudar você a manter o equilíbrio e ter uma vida mais saudável. Está falando aqui o seguinte, que uma mente saudável, só porque ela é saudável, não quer dizer que ela não está a enfrentar desafios na vida. Os desafios surgem, os obstáculos surgem, a mente pode estar sadia. Agora, o que não podemos é permitir que ela não esteja. Então, vamos a algumas dicas aí para a gente cuidar da nossa mente. Consuma conteúdos de qualidade, com leituras, bons filmes e séries. Evite noticiários sensacionalistas e conversar com pessoas negativas. Priorize conversar sobre assuntos agradáveis e positivos. Que dica, hein? Tenha metas claras e sonhos instigantes. Se imagine com frequência como já tendo o sonho conquistado. Dessa forma, você não vai desistir dele. Pratique meditação diariamente. Pode ser apenas meditação com controle da respiração, alguns minutos por dia. Também pode ser feito um momento de oração de acordo com as suas crenças. Muito bom também. Escreva em um papel 30 características positivas que você possui. Comece com a expressão eu sou e leia a lista diariamente com entusiasmo e emoção. Você vai descobrir, realizando esse exercício mental aí, quantas qualidades você tem, quantos motivos bacanas você tem para continuar sonhando, para continuar lutando. 5, escreva 40 motivos de gratidão. Olha que fantástico. Começando com a expressão eu sou grato por. E leia todas as noites, ou todas as manhãs, ou todas as tardes. Observa-se que tem muito mais motivo de gratidão do que características positivas, porque a gente tem muito mais motivos na vida de agradecer do que de pedir, de observar, de ver, e sim, gratidão. Faça um cartaz com sua foto no centro. E ao redor inclua imagens que representam seus sonhos para o próximo ano. Deixe em um lugar pelo qual você
passa todos os dias. Vamos aproveitar que já está no finalzinho do ano. Pegue um cartaz, coloque uma foto sua, centraliza essa foto no cartaz e em volta, ou pode desenhar também, como você achar mais bacana fazer esse cartaz, os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. Faça isso em família também. Né? Senta com a mamãe, com o papai, coloca ali os objetivos da família, quais são as metas, os propósitos. Muito bacana. Isso tudo ajuda a mente ficar saudável. Elogie pessoas aleatórias com quem cruzar durante o dia. Acredite, esta ferramenta é muito poderosa, pois além de agradar outra pessoa, sua atitude mental se torna muito mais positiva e feliz. Está falando aqui de você estar andando e cumprimentar uma pessoa que você sequer conhece. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Eu já fiz isso, alguém já fez isso comigo também, que eu nem nunca tinha visto. E é um negócio bacana. Assuma a responsabilidade por suas ações e tenha a humildade de perguntar para as pessoas com quem mais convive como você pode ser mais agradável. Essa é uma tarefa difícil. Aceite as sugestões e aplique nos seus relacionamentos, na escola, na vizinhança, com seus coleguinhas, em casa, com os primos também. Certamente você terá um enorme crescimento pessoal e maior equilíbrio mental. Muito bacana, viu? Gostei desse negócio aqui. Cuide de sua imaginação e de seus hábitos. Foque na vida que você quer ter. Compreenda o que é preciso reprogramar em sua mente para caminhar em direção aos seus objetivos. Bacana, né? Foque na vida que você quer ter. Mas vamos acrescentar um ser também? O que você quer ser na vida? Você já parou para pensar? Você já parou para imaginar um futuro para você? Ou uma profissão? Ou que estudo você quer seguir o seu caminho? Muito bacana. A gente cuidar da mente é algo assim importante. Né? Podia ser mesmo até primordial na vida da gente. É isso aí, gente. Ficamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa. Cuide da sua mente e estude. Lá na frente você vai ver o resultado do seu esforço hoje. Para acessar, aponte a câmera do celular para a imagem que aparece aqui no cantinho da tela, nesse QR Code. E quando você apontar, vai direto para a página. E não esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque lá você pode assistir essas aulas quantas vezes você quiser. Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.